Se você está nos acompanhando desde a semana passada, você sabe que a gente está numa série de mensagens, né? Nós colocamos, o Vini aí liderou a equipe, está de parabéns, pessoal da comunicação. Você viu aí no Instagram algumas perguntas sobre as suas disciplinas espirituais. Eu gostaria de ampliar e fazer essas perguntas a você também aqui nessa noite. Como é que andam as suas disciplinas espirituais? Você tem uma vida regrada de oração? Você tem um lugar para orar? Você tem um tempo para você dedicar em oração? Quanto tempo leva esse período de devocional diário que você tem com Deus? Quanto tempo você se relaciona com a palavra, lendo a Bíblia, buscando mais do Senhor? Nós falamos na semana passada sobre uma disciplina chamada meditação. Quanto tempo você tem separado do seu dia para meditar? Se você ainda não ouviu essa palavra, está nas redes sociais da igreja, você pode assistir novamente. Nós explicamos o que é meditação. É ouvir Deus, é dar um pause na correria do dia a dia, ter um ambiente propício para ouvir a voz de Deus. Meditar, realmente deixar que essa palavra que você ouve aqui, que está no campo da sua mente, realmente possa entrar no fundo do seu coração e tratar ali a sua alma, o seu coração, os traumas, deixar a palavra tocar onde o homem não pode tocar, onde só o Espírito Santo de Deus pode ministrar e tocar. E nós precisamos diariamente, queridos, desses momentos. E nós vivemos um tempo tão corrido, não é verdade? Acelerado, uma correria, a nossa agenda cheia, não temos tempo para fazer tantas coisas que nós gostaríamos, cuidamos mal de nós mesmos, né? Tantas vezes, e a gente vira e mexe e fala, nossa, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso me exercitar mais, eu preciso ter mais tempo com a minha família, mas você lembra, mas eu tenho que trabalhar também, mas eu tenho coisa na igreja para fazer, mas tem compromisso com não sei quem, e tem que fazer não sei o que lá, e tem tanta coisa que está atrasada, e a conta para pagar, e a gente se sente sempre nessa ditadura, né, do urgente, perdendo aquilo que de fato é importante. A gente troca o importante pelo urgente, a gente vai, fazendo aquilo que acontece em primeiro lugar, sem parar para pensar a nossa vida diante de Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos comprometer com uma vida disciplinada. E o meu desejo é que você cresça, como nós falamos aqui no segundo C, crescer. E nós só podemos crescer com alimento sólido. Nós falamos na semana passada aquele texto lá em Hebreus, onde o autor nos diz que o alimento sólido é para o adulto. Para quê? Para que ele, por meio de exercícios constantes, possa discernir tanto bem quanto mal. Por meio de exercícios constantes, ele possa avançar em maturidade. Então, se você deseja crescer e avançar em maturidade, você precisa fazer isso por meio de exercícios constantes. Um atleta, ele vai avançar e conquistar seus objetivos porque ele avança com disciplina constante, com exercícios constantes. Se ele não for regrado e disciplinado, ele não vai conseguir atender as demandas que ele precisa, aos concorrentes que ele tem. E nós, na vida cristã, precisamos entender que isso faz sentido para nós também. Então, se você está me ouvindo aqui nessa noite, querido, e deseja crescer, eu quero que você entenda em nome de Jesus. Se você deseja crescer, você precisa, é indispensável para você ter disciplinas espirituais muito claras na sua vida. Eu apresentei essa série de mensagens, está sendo baseada num livro chamado Celebração da Disciplina, onde o autor coloca disciplinas internas, meditação, oração, palavra, jejum, disciplinas externas e disciplinas também comunitárias. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e nós precisamos avançar nesse sentido. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, que é a oração. A oração é o oxigênio do cristão. Nós precisamos orar, comunicar com Deus, nos conectar com Ele por meio desse tempo de oração, se nós de fato queremos crescer na presença dEle. E há um texto lá em Mateus, no capítulo 7, você pode abrir, eu vou ler outros textos também, se você está com dificuldade aí de manusear, você pode só anotar esses textos, ler depois com calma, mas o primeiro texto que eu quero ler com você está lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 a 11, olha só o que Jesus orienta aos seus discípulos, e essa orientação cabe para nós também. Ele diz: peçam e lhes será dado, busquem
e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Você crê nisso aqui? Ixi, você crê nisso aqui, querido? Isso aqui é maravilhoso. Jesus está dizendo: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Glória a Deus, amém? Jesus está falando: se você pedir, vai ser dado. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater a porta vai ser aberta. E ele cita aqui um contraste. Ele fala de um pai terreno em contraste com um pai celestial. E ele está dizendo: se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará coisas boas. Se nós que somos maus, somos pecadores, caídos, e ele está dizendo: vocês que são maus, dão coisas boas para os seus filhos. Se o seu filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se o seu filho te pedir um peixe, você não vai dar uma cobra. Se você que é mau sabe dar coisas boas, quanto mais o seu Pai Celestial. Querido, isso precisa nos animar. Você crê que o seu pai deseja o melhor para você? Amém? Que o seu pai tem o melhor, ele deseja te abençoar, e ele está dizendo: peça e vai ser dado, busca e você vai encontrar, bata e a porta vai ser aberta. Olha que maravilhoso isso. E nós acessamos isso aqui por meio da oração. Note que ele não está falando que ele vai dar sem você pedir. Ele não está dizendo que a porta vai ser aberta se você não bater. Ele não está dizendo que você vai encontrar se você não buscar. E talvez você diga: se ele é onisciente, se ele é todo poderoso, por que eu preciso ainda falar algo que ele já sabe? Jesus está dizendo: há uma responsabilidade que eu e você precisamos assumir, que é a nossa responsabilidade de buscar, de bater e de pedir. Como é que você está diante dessa responsabilidade, querido? Você está realmente comprometido com essa tarefa de buscar em oração, bater para que a porta se abra, encontrar esse lugar onde o Pai se revela a você? Nós que somos pais, a gente se derrete, né, com o pedido de um filho, quando ele chega carinhosamente pedindo alguma coisa para nós. E aqui Jesus está dizendo: e nós que somos maus nos derretemos. Imagina o seu Pai Celestial. Lá em Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? O Senhor já deu o melhor. Jesus é o melhor de Deus. Lá em João 3,16, que você conhece, diz que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, porque Ele te ama, Ele deseja te entregar, Ele tem prazer nisso, em te abençoar e se relacionar com você. Mas há uma responsabilidade da nossa parte, que é pedir, buscar e bater para que a porta seja aberta. E nós tantas vezes, queridos, reclamamos e não recebemos tudo aquilo que nós poderíamos receber. Por quê? Porque tantas vezes nós não estamos comprometidos em pedir, em buscar e em bater para que a porta seja aberta. A gente está ocupado demais. A gente está ocupado demais com os nossos afazeres. Sim ou não? A gente diz: eu não consigo parar 10 minutos para orar. E quantas pessoas a gente tem conversado e a gente ouve isso? Nossa, eu não consigo colocar 10 minutos no meu dia. Eu não consigo colocar 15 minutos. Eu falo: meu irmão, como que você não consegue colocar 15 minutos no seu dia, 10 minutos? É que eu estou atarefado demais, pastor. Eu tenho muita coisa para resolver. Eu trabalho, eu estudo, eu faço tanta coisa na igreja. E a gente tem aprendido, querido, que se nós não pararmos
e entendermos que isso aqui é prioridade, é o mais importante. Jesus também faz um outro contraste para nos ensinar esse princípio. Isso está lá em Lucas, no capítulo 18. É uma parábola que Jesus conta para explicar exatamente esse princípio aqui. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não me venha importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz iníquo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Jesus aqui está fazendo mais um contraste. Ele está dizendo que se até um juiz iníquo, um juiz injusto, depois de uma viúva ficar importunando ele, dizendo: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, e ele diz: essa mulher está me aborrecendo, a minha versão diz, porque ela está me aborrecendo, ela está insistindo demais, julga logo a causa dela aí, para ela parar de me importunar, resolve logo o que ela está pedindo. E Jesus está dizendo: se esse juiz que é iníquo, que é injusto, atende a causa de alguém que está clamando, quanto mais o seu Pai, quanto mais o seu Deus. Ele diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Olha o que Jesus está te convidando, querido, para que você e eu possamos buscar em oração. Nós precisamos entender, eu quero frisar esse versículo 7 e 8 de Mateus 7, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Será que você pode se comprometer essa noite, querido, a buscar mais do Senhor? A se comprometer em oração, a pedir, a clamar, a bater para que essa porta se abra? Será que você está disposto a orar pela sua família? Quem aqui tem uma causa, talvez esteja orando já há alguns anos e talvez esmoreceu, desistiu, ficou pelo caminho, você, deixa, outro dia, mais para frente eu oro de novo. Jesus está falando: não se canse, continue buscando, continue batendo, porque a porta vai se abrir. Jesus ensinou muito sobre oração, e esse princípio que está exposto aqui nos diz que Deus de fato deseja se relacionar, como um pai quer se relacionar com seus filhos. Mas por esse princípio nós entendemos que nós temos uma responsabilidade a fazer, e essa responsabilidade é nos posicionar em oração. Se você deseja receber mais do seu Pai e crescer em intimidade com Ele, há uma responsabilidade, algo que você precisa fazer. Se você voltar um capítulo, você vai ver que em Mateus 6, Jesus explica bastante sobre oração, inclusive está lá a oração do Pai Nosso. Eu quero ler 3 versículos com você, Mateus 6, do 6 até o 8, onde ele diz assim: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, mesmo antes de vocês o pedirem. Eu já vi pessoas usando esse texto para justificar porque elas não oram. E elas disseram assim: pastor, eu não fico pedindo para Deus, eu não oro tanto porque a Bíblia fala que Ele já sabe, antes da gente pedir, Ele já sabe o que a gente vai pedir. Então para que eu vou pedir? Se Ele já sabe o que eu preciso, por que eu vou orar? Por que eu vou passar tempo
buscando a Ele. Não é isso que Jesus está falando aqui. Primeiro, no versículo 6, ele vai falar: você quando orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está no secreto. Quando foi a última vez que você encontrou seu pai no secreto? Quando foi a última vez que você fechou a porta do seu quarto e falou: agora eu vou me encontrar com o meu pai, eu vou ouvir a voz do meu pai? Nós falamos na primeira ministração na semana passada o quanto Jesus ia para um lugar deserto, vocês lembram disso? Jesus se retirava para ouvir o Pai. João 5, 19 e 20, Jesus vai dizer: eu não faço nada se não for aquilo que o Pai me mandou fazer. Eu não tomo nenhuma decisão a não ser aquela que o Pai me mandou tomar. Tudo que eu faço é porque o Pai me mandou fazer. Jesus ouvia o Pai. Nós, como filhos, precisamos ter esse lugar secreto para ouvir o Pai. Ter esse tempo de meditação que nós já falamos, mas esse tempo de oração, de buscá-lo ali nesse lugar secreto. Meu irmão, quero que você transporte essa ministração para a tua prática do seu dia a dia. Onde é o seu lugar de oração? Qual é o seu lugar secreto? Aonde você encontra Deus? E queridos, você pode me ouvir falar e falar, eu já sei isso daí, mas eu vou continuar do jeito que eu estou, pastor, não estou a fim de mudar nada. Ok, a escolha é sua. Essa responsabilidade é você que precisa tomar. Essas decisões, meu irmão, é você quem precisa tomar. Mas o meu desejo é que você me escute falando e você esteja aí pensando: aonde eu vou colocar meu lugar secreto? Qual vai ser o meu horário para me encontrar com Deus? Qual tempo da minha agenda eu vou esvaziar para me encontrar com Deus? Você está se sentindo desafiado essa noite, querido? Se você ainda não tem esse lugar, você precisa desse lugar. O seu pai deseja falar com você. E ele está dizendo: se você buscar, você vai encontrar. Se você pedir, vai ser dado. Se você bater, a porta vai ser aberta. Mas para a porta ser aberta, para que você receba e para que Ele te encontre, você precisa se posicionar, querido. E Ele está dizendo: não fique com vãs repetições. Embora naquela parábola do juiz iníquo, Ele está falando de uma pessoa que estava insistindo. Jesus está falando: não fica com vãs repetições, conversa como você fica, como intimidade com o seu Pai, não fique com rezas. E às vezes a gente fala até o próprio Pai Nosso como uma reza, fala do Pai Nosso como uma oração ali, corrida, sem pensar no que a gente está falando. Jesus está dizendo: abra o seu coração ao seu Pai. E Ele está dizendo: faça isso porque Ele já sabe o que você vai pedir, Ele já sabe o que você precisa antes mesmo de que você peça. O que Ele está dizendo com isso aqui? Ele não está dizendo que você não precisa pedir porque Ele já sabe. Ele está dizendo: quando você ora, você não está falando algo novo para Deus. Deus de fato já sabe o que você vai pedir, Ele já sabe do que você precisa. Quando você ora, você não está informando Deus algo que Ele não sabe. Ele é onisciente, Ele é presciente, Ele sabe de todas as coisas. No entanto, quando você fala isso, quando você expõe, você ativa a sua fé. E Deus responde à fé, amém? Ele não responde a necessidades. Ninguém é salvo porque necessita ser salvo. A Bíblia fala: para todo aquele que nele crê, não pereça. Há uma responsabilidade, há uma ação. Deus responde à nossa fé. Ninguém é salvo porque simplesmente necessita. Ele precisa empenhar a sua fé para que ele entre num lugar onde a graça é disponível para os filhos. É por isso que você conhece aquele texto lá de Efésios 2:8 que diz: você é salvo pela graça, mediante a fé. O que te transporta para esse lugar onde a graça é infindável, imensurável, onde você recebe algo que você não merece? Por meio da fé. Quando você pede, você está declarando a sua fé para Deus. Quando você não pede, você revela a sua incredulidade. Porque se você de fato cresce que Deus poderia resolver o que você necessita, você oraria mais. Tem um livro do Bill Hybels, Ocupado Demais para Deixar de Orar, que ele fala exatamente sobre isso. Eu vou traduzir para os dias de hoje, é como se ele dissesse assim: se eu, pastor Marcelo,
tivesse a cura, a vacina para a Covid-19. Nossa, eu tenho a vacina, eu tenho a cura. Vocês acham que estaria tranquilo aqui essa noite? Vocês acham que estaria uma fila aqui de gente querendo saber a cura? Sim ou não? Teria helicóptero passando aqui, teria televisão, teria uma galera aqui na frente para que eu pudesse falar sobre essa cura. Mas como eu não tenho a cura, não tem ninguém aqui. Isso tem tudo a ver com a nossa vida de oração, queridos. Se você cresce que de fato Deus tem a cura, tem a resposta, você estaria como aquela viúva, clamando dia e noite. Mas às vezes a nossa incredulidade faz com que a gente acorde cedo, não para orar, mas para trabalhar. Porque a gente crê que quanto mais a gente trabalhar, mais recursos e provisão nós teremos. O que o Senhor Jesus está nos chamando aqui é para depositar a nossa fé, abrir o nosso coração em fé. Tiago 4, 2, 3 diz assim: nada tendes porque não pedis. Olha a importância de você falar, orar. Nada tendes porque você não pede. Jesus falou: se você pedir, será dado. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai ser aberta. No entanto, no versículo 3 de Tiago 4, ele fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tantas vezes nós estamos pedindo a coisa errada, que não está alinhado com a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos ouvir Deus, para orar segundo a vontade dEle. Quando nós oramos com uma motivação errada, ou oramos até mesmo sem fé, Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 1, ele fala: quem duvida é semelhante às ondas do mar agitadas, levadas de um lado para o outro. Não pense esse homem receberá alguma coisa do Senhor. A incredulidade nos faz estar estéreis nas nossas orações. E é por isso tantas vezes que nós não oramos. Agora, se você crê que você está diante do Deus do universo, que tem a solução, que tem a resposta, que tem a cura, que tem exatamente tudo que você precisa, você vai orar mais, você vai buscar mais, você vai bater mais, você vai insistir, porque você crê que Ele tem o que você precisa. Deus responde à nossa fé, amém, queridos? Deus responde à nossa fé. Romanos 5, no versículo de número 2, diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Quando nós acionamos a nossa fé, ativamos a nossa fé em oração, nós somos levados a um banquete, aos depósitos da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz com preço de sangue está disposto diante de você. E nós falamos na semana passada que tantas vezes nós vivemos comendo migalhas, uma vida apavorada, corrida, uma vida ansiosa, depressiva, triste, uma vida miserável, uma vida miserável. Mas Ele está dizendo: quando você ativa a sua fé, você dá entrada a esta graça maravilhosa de Jesus. Quantos querem acessar esse banquete da graça de Deus? Amém? Você pode fazer isso todos os dias, no seu lugar secreto, ativando a sua fé por meio da sua oração. Então nunca mais fale se você já falou, ou se alguém fala perto de você isso, corrija. Talvez alguém diga: eu não oro, pastor, eu não fico insistindo não, porque Deus já sabe. Aprenda, querido, que Deus deseja que você fale. Quando você fala, você manifesta a sua fé, você ativa a sua fé. Você fala com seu pai, o pai tem desejo de ouvir um filho conversando com ele, pedindo, clamando, dia e noite. E ele está dizendo: eu tenho prazer em dar. Se você que é mau sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mas nada tendes porque não pedis. Será que você pode se comprometer essa noite, querido, a buscar mais, a bater mais nessa porta, com fé, com insistência, se comprometer nessa noite a pedir, a ter súplicas de fato? Nós falamos sempre aí
nos estudos, na escola dominical, do ACAS. Quem lembra do ACAS? O Lucas lembra do ACAS, o Vinícius também, o Christopher também. O ACAS é um acróstico, eu não trouxe aqui hoje, mas se você escrever ACAS, né, o primeiro A de adoração, o C de confissão, o outro A de agradecimento e o S de súplicas. Então, quando você entrar no seu lugar secreto, lembra do ACAS, beleza? Se quiser anotar aí no seu celular, eu tenho um grupo no WhatsApp só comigo, que só eu tá lá, então eu mando tudo para mim mesmo ali. O Lucas, eu aprendi com você, né, Lucas? Você faz um grupo no WhatsApp só para você, depois você pergunta pro Lucas como é que faz, é facinho. E aí você manda as coisas para você, manda lá para você, ACAS, adoração, confissão, agradecimento e súplica. Às vezes você pega para orar só para suplicar, só para pedir, mas tem esse tempo de adoração. Tem esse tempo de confissão, aliás, confissão é uma disciplina espiritual também. Confesse seus pecados, derrama seu coração diante do Senhor, agradeça a Deus. E tem gente que fala assim, não, a minha oração é só agradecimento, eu só tenho a agradecer. Tudo bem, meu irmão, passe tempo agradecendo, é bom que você tenha um coração grato, mas o seu Pai tem prazer quando você como filho clama por Ele, clama por resposta e procura, Abba, Pai, eu preciso tanto disso, eu preciso tanto da sua intervenção, e se eu estou aqui pedindo e clamando é porque eu creio que o Senhor pode me dar. Se eu estou aqui é porque eu creio que o Senhor é capaz de fazer. O Senhor é capaz de trazer a conversão do meu marido, a conversão da minha esposa, a conversão do meu filho. O Senhor é capaz de me dar essa cura, o Senhor é capaz de abrir essa porta. Se eu estou aqui, papai, é porque eu creio que o Senhor pode fazer. E o seu Pai que te vê em secreto te recompensará, porque Ele olha o coração de um filho e se desmancha. É isso que Jesus está ensinando para mim e para você. Eu quero finalizar, querido, trazendo esses textos aqui. Esse primeiro eu já citei rapidamente, mas eu quero frisar. Tiago 1, 6 e 7 diz assim: peça porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Quando você se colocar diante do Senhor, ativa a sua fé, querido. Ativa a sua fé. Hebreus 11, 6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? Quando você se aproximar, não permita que a incredulidade tome conta de você. E talvez você pense, é melhor eu pegar as coisas para fazer, acordar mais cedo para trabalhar, porque esse negócio de ficar orando aqui não vai dar certo. Melhor eu tentar resolver do meu jeito. Não permita que esses pensamentos tomem conta do seu coração. Ativa a sua fé, eu creio, e é porque eu creio que eu vou investir tempo. Martinho Lutero dizia assim, querido, olha só, o reformador Lutero dizia: tenho tanto a fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Martinho Lutero, vou repetir, tenho tanto que fazer que não posso prosseguir sem passar 3 horas diariamente em oração. Eu estou tão ocupado que eu não posso deixar de orar. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu preciso orar mais. Afiar o meu machado. John Wesley, o fundador do movimento metodista, tinha uma frase, eu acho uma frase muito ousada. E ele diz assim: Deus nada faz senão em resposta à oração. Não é ousado isso? Olha o que John Wesley diz: Deus nada faz senão em resposta à oração. E talvez você esteja aí no seu lugar dizendo: mas eu tenho pouca fé, pastor. Eu tenho dificuldade, eu não consigo passar tempo orando. Lembra daquele homem lá em Marcos 9, 24, que disse para Jesus assim: ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. E o Senhor te chama para você clamar assim também: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Em Lucas 17, 5, os discípulos foram sinceros com Jesus, quando eles disseram a Jesus: Pai, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. O Senhor me chama, querido, o Senhor te chama a um tempo de oração, a um tempo de busca, porque se você bater, a porta vai ser aberta.
Se você pedir, você receberá. Se você buscar, você vai encontrar. Você crê nisso? Então eu gostaria que você ficasse em pé no seu lugar e você pensasse agora sobre tudo que você ouviu.